O que eu quero repassar para vocês é algumas dicas. Essas dicas de como eu fazia para fazer as minhas escolhas dos atletas que eu precisava para recompor o grupo. Tá? E a grande maioria dos treinadores usam elas. Então vamos tentar facilitar para todos vocês que estão pensando em fazer uma peneira e terem um pouco mais de chance e irem melhores preparados para elas. Eu separei 5 questões, certo? 5 dicas para colocar para vocês que gostariam de fazer uma nova peneira, de fazer a primeira peneira, de sair da sua escolinha e ir para um clube de futebol, talvez fazer uma avaliação, certo? E essas 5 dicas, assim, elas são essenciais, porque a grande maioria dos atletas tem algumas delas. Em seguida vocês vão ficar sabendo. Eles têm 1 ou 2 ou 3 talvez até das dicas, mas tem uma que é essencial, que é fundamental para qualquer treinador escolher o atleta e que facilita muito para o trabalho dele depois no dia a dia. Muitos atletas passam na primeira peneira, na primeira avaliação, né? E depois eles são convidados a passar mais uma semana no clube. E ali é onde é feita uma avaliação mais geral, com todos os aspectos. E ali a grande maioria não passa, certo? Porque eles não vêm, eles têm tempo, vocês têm tempo, vocês estão entrando em férias escolares agora, vocês têm tempo para trabalhar. Se dediquem mais para fazer uma boa avaliação. É como se fosse uma prova no colégio, tu tem que estudar para ir para essa prova, certo? Então tu quer fazer uma peneira, quer fazer uma avaliação num clube, se dedique, trabalhe, treine, certo? Focalize algumas coisas específicas que você precisa aprender. Bom, das 5 dicas assim que eu quero dar para vocês, daquilo que eu penso que vai ser o mais fácil para vocês passarem, certo? Primeira dica, tenha um bom domínio de bola, certo? A bola quando chegar para você, não importa a maneira que ela chegar, tu tem que dominar ela tem que ficar junto contigo, junto ao teu corpo, tá? Porque a partir dela é que vai se iniciar as jogadas. Se a bola bater em você e for para longe, o adversário pode pegar e você não consegue iniciar uma jogada. Então, tenha um bom domínio. Tá? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica, tenha um bom passe. Passe bem essa bola. Após você dominar, coloque essa bola corretamente para o colega seu dar seguimento na jogada. Passe bem, faça uma tabela correta. A outra dica, a terceira dica que eu dou para vocês é saber se deslocar dentro de campo. O deslocamento seu é muito importante para facilitar a jogada do seu companheiro ou a sua própria. Se você domina bem a bola, você passa bem a bola e você aparece para receber, grande chance você terá de passar nessa peneira e de ficar inclusive depois. Tá? Então, deslocamento é a próxima dica que eu dou para vocês. Outra dica muito importante, vigor. Tenha vigor nas suas jogadas, nas disputas de bola. Mostre vigor dentro de campo, nas chegadas, certo? Mostre raça, determinação. Se você receber um lançamento longo, acompanhe o atacante que está de perto, chegue junto. Se tiver que prensar uma bola, prense para ganhar, certo? Mostre vigor. Essa determinação de você será vista com bons olhos pelos avaliadores, pelos treinadores. E a última dica, e é a mais importante delas, porque todas essas 4 dicas que eu dei agora aqui, ó, a maioria de vocês, quando vão fazer uma avaliação, vocês já possuem ela. Você já tem uma boa técnica, então quer dizer que você domina bem, você dá bons dribles, você passa a bola bem, certo? Talvez você até se desloque dentro de campo, isso nós temos visto dificuldades nos atletas que vêm com a gente. Eles dominam, passam e não aparecem. Talvez você tenha isso aí também, grande chance de passar. Se você tiver vigor, então, melhor ainda, certo? Mas para ter tudo isso, de nada adianta se tu não tiver fôlego. A mais importante das 5 dicas, ter muito fôlego. Fôlego para quê? Para aguentar 90 minutos de um jogo. Imagina você foi convidado para fazer uma peneira, você ligou para algum clube, algum parente seu, algum amigo indicou para você ir lá fazer um teste em tal clube. E você chega lá e tem 30, 40, 50, 60
atletas, como é para mim geralmente todo início de ano, e você tem lá 40 minutos, 50 minutos de jogo para tocar na bola, e você acaba não tocando. Talvez um colega seu seja mais fominha de bola, não toque a bola, certo? Talvez ele tente fazer a jogada só pelo lado dele, sem virar, e você fica estagnado na sua posição, porque você não tem o fôlego para aparecer no jogo. E não. Então assim, ó, mostre que você tem muito fôlego na sua peneira. Mesmo que você ocorra errado, certo? Não se preocupe, corra dentro de campo. Apareça na defesa para dar opção, apareça no meio de campo para dar opção, apareça no ataque, certo? Quando receber a bola, domine bem a bola, passe bem a bola e apareça para o companheiro. Se tiver que dar uma chegada, se tiver que dar uma prensada, chegue com vigor, com vontade, certo? E tente estar perto da bola o tempo todo no coletivo. Não obrigatoriamente você precisa tocar na bola. O avaliador, o treinador, quem estiver fazendo a avaliação em você, ele vai estar observando isso. Se você estiver perto da jogada, ele vai estar observando. Poxa, esse rapaz está lá na direita, agora eles viraram a bola, ele não recebeu a bola, mas ele já está atrás ali perto, está na esquerda, certo? Agora ele já está no ataque, está lá na defesa ajudando. Veja bem, quanta percepção está acontecendo. Todo mundo que está lá fora está percebendo isso aí, certo? Não ache que por você não estar tocando na bola, você não vai ser escolhido. Não, você tem muito mais chance de ser escolhido que seus colegas. Por que isso? Porque no dia a dia, no pós-avaliação, quando você for chamado para a próxima semana, comparecer a esse novo clube, será feito todos os outros testes, certo? Você vai ter trabalho com bola, você vai ser domínio, vai ter que fazer dribles, vai ter que chutes a gol, vai ter cabeceio, vai ser deslocamento. Tudo isso vai ser repetitivo lá dentro. Tá? E se você tiver fôlego, você vai fazer. Mas e se você não tem fôlego? Se digamos que você foi escolhido porque você fez 2 bons lançamentos no jogo, você recebeu a bola, protegeu a bola e tocou para o colega, certo? Você conseguiu afastar uma bola num perigo de lance pelo adversário, tá? E você foi escolhido. Aí vão lá, vão fazer o teste físico com você e você não aguenta. Você vai ficar uma semana só e vai ser dispensado. Por quê? Porque agora, veja bem, nós estamos na época de férias escolares. Por que você não tira 15 dias, um mês, para treinar todos os dias algum tipo de trabalho específico? Pode treinar de manhã, pode treinar de tarde. Por quê? Porque lá no profissional depois, lá no júnior depois, será de manhã e de tarde. No juvenil ainda estão fazendo muitos clubes só um turno, por causa do colégio e outras coisas. Clubes maiores já fazem 2 turnos também. Tá? Eu no Santa Cruz em 2019 eu tive a oportunidade de ter atletas de fora também. Então cheguei a ter 10 atletas de outras cidades que moravam lá no Santa Cruz, tinham alimentação, tinham tudo. Nós treinávamos de manhã, eles estudavam à noite, de manhã esses atletas iam treinar junto comigo. E à tarde todo o grupo treinava junto. Esses atletas que treinavam de manhã e de tarde sempre estavam na frente dos atletas que só treinavam à tarde. Tá? É uma dica também, ok? Bom, eu quis tirar essas dúvidas assim de vocês e também vou responder mais algumas perguntas que foi me passado, que eu tomei nota aqui. Eu quero ver se eu consigo expandir um pouco dessa conversa, clarear um pouco dessas situações de pessoas que querem fazer avaliação, de atletas que querem fazer avaliação e não, ou estão com medo, ou não estão conseguindo o clube aparecer, não tem uma porta aberta, ou vão lá e rodam, certo? Talvez você já fez várias avaliações e é bom de bola na tua vizinhança, no teu bairro, mas outros atletas de outros lugares também são bons de bola e também apareceram lá, e talvez eles tiveram um pouco mais, talvez uma dessas dicas, principalmente a principal, que é o fôlego, a mais que você, e foram vistos, e você passou desapercebido. Eu perco muitos atletas quando eu estou fazendo avaliação, 30, 40, 50, 60 atletas para olhar 40, 50 minutos. É lógico que a gente perde vários atletas nessas avaliações, tá? Então assim, ele tem que causar uma boa impressão, ele tem que ser visto naquela avaliação, mesmo que não toque muito na bola.
e se ele tem fôlego, ele vai ser visto, ok? Vamos às perguntas aqui em seguida. Bom, vamos ver algumas perguntas aqui. Olá, treinador. Como eu faço para entrar num clube? Como funcionam as avaliações? Bom, isso eu acabei de responder ali. Você precisa entrar em contato com um clube. Isso na internet você acha pelo nome dos clubes. Lá você vai achar os contatos, os melhores contatos deles. Talvez muitos clubes hoje já tem site, tem Face. Você pode encontrar lá também. Entre em contato, peça pelo avaliador, peça pelo responsável da base e pergunte se há uma data específica que você poderia fazer uma avaliação, ok? As avaliações basicamente são coletivos, tá? Eles querem ver primeiro você num coletivo, isso quase todo mundo faz. No Santa Cruz eu implantei uma técnica nova ali, na época, eu não estou mais no Santa Cruz, estive por 4 anos lá. Todo atleta que chegava para fazer a avaliação, com exceção dos atletas que vinham de fora e teriam que voltar no mesmo dia, mas todos os atletas que não tinham esse problema, que poderiam ficar em Santa Cruz, a gente ficava a semana inteira, 1 semana ou 2 semanas treinando direto com o grupo. Tá? Eu não fazia aquela avaliação peneira de um treino só, porque em 2019, quando eu fiz isso, eu perdi muitos atletas. Certo? E a sorte minha é que para todos os atletas que eu dispensei na primeira leva que a gente ficou, que eu tínhamos em torno de 45, 50 atletas e eu fiquei com 25, esses 20 e poucos atletas que a gente liberou, para todos eles a gente pediu que eles voltassem após a metade do ano, após terminar o gauchão da categoria sub-17, que eles voltassem, mas que eles ficassem treinando em casa, principalmente essa parte do fôlego. E voltaram, quase todos que voltaram após terminar o gauchão, que a gente já nos preparamos para o ano de 2020, certo? Quase todos ficaram com a gente ali, voltaram bem, treinaram em casa, tá bom? Então essa é uma dica também. As avaliações são feitas então basicamente em coletivos. Após você passar numa avaliação, você ser visto no coletivo, as dicas que eu dei antes foi para isso, para você ser visto no coletivo e ser chamado para a próxima semana, certo? Então, na próxima semana é que vai ser feito os outros trabalhos, as outras cargas de treinos para ver se você realmente já tem capacidade de estar junto. Se você for um excepcional atleta em algum dos outros quesitos, não quer dizer que você não vai ser dispensado, não, você pode ficar também, certo? Mas é muito difícil para um clube ficar com 7, 8, 10 atletas mal fisicamente para trabalhar eles. Não, eles vão ficar com 1 ou 2, por quê? Porque se 1 ou 2... eles têm algo a mais em outro quesito. Eles têm muito vigor físico. Em 2019 eu tinha um lateral direito com muito vigor físico, mas o fôlego dele era fraco. Mas ele me dava resultados na posição dele, eu jogava de lateral, na posição dele ele me deu resultados satisfatórios. Melhor do que colocar um outro atleta ali, certo? Então, ocasionalmente isso ocorre, mas ele tem que corresponder muito acima da média nos outros quesitos. Tem atletas que tecnicamente são muito bons, que têm uma facilidade enorme de partir para cima e ganhar do adversário numa jogada, certo? Mas o que ocorre? Em 90 minutos tu não faz isso o tempo todo. Tu faz algumas vezes tu faz essa jogada, certo? Então, se você não tiver fôlego para fazer isso inúmeras vezes durante todas as vezes na maioria das vezes que você receber a bola, você partir para cima e tentar fazer essa jogada, se você não tiver fôlego suficiente, você pode até ficar no clube, mas você vai ser um candidato a ser reserva. Um bom reserva. Eu tinha esses reservas. Tá? Mas se você quer ser o titular, se você quer atingir mais rápido um clube maior, ir para um profissional mais rapidamente, trabalhe bem essa parte do fôlego que eu falei, para você poder fazer essas jogadas mais vezes durante um tempo de jogo. Ok? Vamos para outra pergunta aqui. Vocês dão moradia e alimentação? Eu tenho que fazer uma avaliação. Como ela será? Vai ser só um coletivo essa avaliação? Sobre moradia e alimentação, a maioria dos clubes hoje não está conseguindo manter. Você tem que se auto-manter. Tá? Você vai ter que alugar um apartamento para você, uma casa.
vai ter que pagar sua alimentação. A maioria dos clubes faz isso. Alguns clubes já tem um plano B, uma segunda alternativa. Eles mesmos já deixam reservado, pré-reservado, locais de moradia, com alimentação, com tudo, mas é vocês que pagam. Tá? E os clubes maiores da capital, sim, esses têm mais orçamento para poder investir. Eles escolhem os melhores atletas e para esses eles dão a moradia e dão a alimentação também. Tá bom? Tá. Vamos para outra pergunta aqui então. Se eu for bem no coletivo, eu fico? Se eu for bem no teste físico, eu fico? Bom, como eu já comentei, a avaliação ela é feita no coletivo. O teste físico não vai ser feito nesse primeiro dia, tá? Se você ficar, vai ser chamado. Se você passar na avaliação, você irá ser chamado para vir durante a semana ou em alguns dias, uma data específica onde eles vão reunir todos os novos integrantes. E ali com esses será feita essas outras avaliações, que são as avaliações físicas, principalmente, para saber se eles aguentam o tranco, né? Tá? Então são essas duas situações. Na peneira só vai se fazer a avaliação através de um coletivo. Eles vão ver você jogando futebol, certo? Vai se dedicar da melhor maneira possível ali, vai tentar tocar na bola, tentar fazer algum lance específico da sua função, tá? E isso é o que vai ser feito nessa primeira avaliação. Depois sim, depois farão alguns testes físicos com vocês, mas isso será se você for chamado após essa avaliação, tá bom? Vamos para outra pergunta. Professor, eu já estou numa escolinha, numa outra escola, mas eu quero fazer uma avaliação num clube. É possível? Claro que é possível sim. Acho que você deve fazer mesmo. Certo? Tem que arriscar. Se tu não arriscar, tu não vai sair da escolinha, não vai tentar no clube, certo? Acho que você tem que fazer a avaliação mesmo. Quanto antes você fizer, melhor. Mas, como eu citei antes, aproveite essas dicas e se prepare. Existe alguma maneira de se preparar melhor, para poder chegar mais preparado? Como eu posso fazer para ir melhor preparado que os meus concorrentes? Ah, muito bom. Essa pergunta é fatal. Bom, nós temos duas maneiras, certo? Eu dei todas essas dicas para você já ficar preparado e pode fazer na sua casa, onde você quiser, trabalhe com dicas de alguns outros profissionais da área ali para se preparar, ou se você sabe, você mesmo pode se preparar. Certo? Eu não tive dicas nenhuma quando eu comecei, certo? Só um primo meu que tinha passado pelo Internacional de Porto Alegre, na equipe júnior lá, e depois ele desistiu, voltou, ele me alegou que a carga física era muito forte, que tinha que correr todos os dias, tinha que correr 25 km lá, não sei, certo? Sei que aquilo ficou gravado para mim, que eu tinha que ter fôlego, certo? E eu, com meus 13, 14 anos, comecei a não só jogar futebol. Eu ia para as peladas, para os joguinhos, para os campinhos, mas fora disso eu ia correr também. E quando eu decidi, conversando com meus pais, que eles me dariam uma chance para fazer, após eu passar de ano, eu teria que me formar no colégio. Então, ou seja, eu consegui me formar com 17 anos. E aí meus pais me deram 2 anos para mim tentar em clubes, certo? Então eu teria até 18, 19 anos para 20, eu voltaria para casa e começaria a trabalhar nos empregos normais, tá bom? O que eu fiz? Eu, pegando essa dica de correr muito, né, de um primo meu, eu comecei a correr, só que eu não sabia como fazer. E eu peguei, calculei uma distância dentro da cidade, por fora da cidade, e fiz a volta no município, que deu 15 quilômetros. Toda terça-feira e quinta-feira de manhã, pelas 7 horas mais ou menos, eu levantava e ia correr. Tomava meu café e já ia para o trote, ia correr. Depois voltava, bem cansado, lógico, 15 quilômetros, né? Porém, eu não sabia qual era a técnica, certo? E essa técnica eu descobri que era quase que a metade, tá? São 9 quilômetros apenas
Então, tu imagina, meus testes físicos eram de 9 km e eu fazia 15. Como tu acha que eu cheguei perto dos meus colegas, perto dos outros concorrentes? Tá? Então, essas dicas que a gente está dando para você aí, certo? Eu estou procurando, tá em fase final, alguns videoaulas, algumas dicas de alguns treinamentos específicos para você fazer, tá? Eu estou vendo a melhor maneira de colocar esses vídeos, colocar numa ordem fácil para você entender, e eu vou repassá-lo assim que estiver pronto. Eu vou repassar esses vídeos para quem estiver interessado em ter umas aulas mais diretas daquilo que a gente faz dentro do clube, certo? E para aqueles que realmente, olha, estão praticamente prontos, decididos, os pais, as dicas que você tem de outras pessoas da área, são que você tem um potencial fantástico, um potencial bom, um potencial enorme para ser atleta, certo? Para esses aí, tá? Eu estou preparando um intensivo, diretamente comigo. Nós vamos trabalhar com de 6 a 10 atletas no máximo, para poder dar atenção grande para todos vocês, certo? 2 semanas, 15 dias praticamente, 2 semanas com treinamentos de manhã e de tarde, tá? A princípio será feito aqui em Lajeado, num local pré-determinado, assim que eu conseguir montar esses grupos, tá? Em seguida vai ser passado essa data. Quem quer mais informações também pode entrar direto no meu WhatsApp ali e pedir aqui que eu faço sobre preços, sobre locais, o material que vai ser preciso usar, tá? É bem simples, é bem básico mesmo, mas são as dicas praticamente corretas do que a gente fazia no pós-avaliação. Veja bem, você passou no teste, tá? E aí o que vai ser feito depois naquela primeira semana? Aquelas primeiras semanas que você vai estar lá dentro do clube, tá bom? Então, essas dicas eu estou preparando um intensivo para você. Se você está interessado realmente, acha que tem potencial, eu sugiro veementemente que tu siga elas. Entre em contato comigo ali depois que a gente conversa. Se você é de outra cidade, também pode ser feito, ok? Porém, assim que terminar aqui, eu teria que ir para outra cidade. Mas você teria que já ver com mais alguns colegas, alguns amigos, vizinhos lá, que também estão pretendendo fazer avaliações, de a gente conseguir montar um grupo de no mínimo 6 atletas também. E aí eu me desloco até a sua cidade aí e fazemos desses 15 dias aí esses tipos de treinamento que são específicos para quem quer passar na peneira e para quem quer ficar após passar na peneira também, tá bom? Sobre valores, sobre distâncias, sobre cidades, tudo a gente conversa depois no particular aqui no WhatsApp, tá bom? E nas cidades vizinhas aqui perto que eu consigo me deslocar, é bem tranquilo, mas se a distância for um pouco mais longe, o valor é um pouquinho diferente, tá bom? Então, obrigado pela parceria de vocês aí me acompanhando, certo? Se não foi para você esse recado, mas você conhece o filho do amigo lá que está fazendo teste, que está querendo fazer avaliação, aquele menino que você viu jogando lá na quadrinha lá e que está se destacando, certo? Repasse meu contato que a gente conversa lá e vamos ver se a gente consegue ajudar o máximo possível de atletas a passarem nessas avaliações, certo? Eu fico muito triste todo ano que eu tenho que dispensar muitos atletas, certo? E às vezes eu dispenso atletas errado. Por quê? Porque ele não veio fisicamente, ele não me cativou na hora lá, eu não consegui observar se ele dominava bem a bola, se ele passava bem a bola, certo? Se ele tinha um deslocamento bom, se ele tinha vigor físico, porque ele não tocou praticamente na bola. Por que ele não tocou? Porque ele não tinha fôlego. Se tu tem fôlego, é quase impossível tu não tocar na bola, porque tu vai estar sempre perto dela. Os teus colegas vão começar a tocar para você e eu vou conseguir observar melhor, certo? Mas mesmo se você não tocou na bola, os meus escolhidos provavelmente vão ser aqueles que se movimentaram mais dentro de campo durante aquele período de treinamento, 40, 50 minutos, 1 hora às vezes. Tá? Se você se movimentou bastante, apareceu, você vai ser chamado. E se você tem uma boa técnica, um bom passe, certo? Um bom domínio, tem vigor físico, e eu não consegui ver nesse coletivo, o avaliador não conseguiu te ver, ele vai te ver durante a semana, porque aí vai ter paciência, lá vai ser repetitivos, certo? Você vai dar inúmeros passes, inúmeros domínios, inúmeros lançamentos, inúmeros chutes a gol, tudo aquilo que você sabe, que você aprendeu, você vai poder mostrar depois que você estiver passado da peneira,
tá bom? Então a minha preocupação é ajudar vocês a passarem primeiro na peneira, tá? Com essas dicas, pode fazer em casa aí, com essas videoaulas que eu vou repassar aí para quem estiver interessado também, pode ser feito lá. E para aqueles que realmente não, eu quero passar na peneira e quero ficar depois do clube também. Para esses nós vamos ter esse intensivo aí de 2 semanas, tá bom? É trabalho duro, tá? Tu vai ficar sentado aí ou vai querer ir em busca do teu sonho? Perfeito? Grande abraço, nos falamos, entre em contato comigo aí que eu dou todo o retorno possível para vocês para ajudar. Abraço.